Bom, Pronto. pode começar? Bom Pode. dia, sejam todos bem-vindos a mais um dia de webinar do primeiro Fórum Internacional de Ensino Mediado por Tecnologias. Eu me chamo Antônio Breno Feitosa dos Santos, mais conhecido como Breno Feitosa, sou enfermeiro pela UFP, sou pós-graduando em saúde pública pela Universidade Única e estarei responsável por mediar essa atividade. Também sou seletista, plantonista da Secretaria de Saúde do Piauí. Hoje a dinâmica se dará igual a ontem também, com a exposição do tema pelo conferista de uma hora, e ao final a gente abrirá os espaços para perguntas, que são 30 minutos. O webinar de hoje tem como tema o ensino superior mediado pelas novas tecnologias da informação e comunicação, desafios, impasses e perspectivas, e será ministrado pelo professor Dr. Josenberg de Moura Andrade, que possui graduação em psicologia pela Universidade Federal da Paraíba e os títulos de mestre e doutor em psicologia social do trabalho na área da avaliação e medida pela Universidade de Brasília, a UNEB. Atualmente ele é professor do Departamento de Psicologia Social e do Trabalho e do Programa de Pós-Graduação em Psicologia Social do Trabalho e das Organizações, ambos na Universidade de Brasília. E ele também exerce a função de chefe do Departamento de Psicologia Social e do Trabalho e membro da Comissão Consultiva em Avaliação Psicológica do Conselho Federal de Psicologia. Agora eu passo a palavra para o professor dar início ao curso. Ok. Vocês conseguem ver, Breno, a minha tela? Sim, consigo sim. Então, vamos lá, né? Bom dia a todos e a todas. Bom, preciso iniciar agradecendo esse convite, né? É uma grande satisfação fazer parte desse momento de interação do fórum, né? O primeiro fórum internacional mediado pelas tecnologias. Então, agradeço imensamente esse convite às professoras Milka, Algeles Milka, a professora Ana Carla. Agradeço também a mediação feita pelo Breno aí, né? Então, a minha fala possui esse título aqui, né? O ensino superior, mediado pelas novas tecnologias da informação e comunicação, desafios, impasses e perspectivas. Então, vamos compartilhar um pouco aqui, né, das nossas vivências, das nossas experiências, tá? Então, como apresentado pelo Breno, eu sou professor da Universidade de Brasília e na UNB coordenamos um grupo de pesquisa que é o META, né, o Laboratório de Métodos e Técnicas de Avaliação. O META é coordenado pelo professor Jacob Larios e por mim. Então, mais uma vez, é uma grande honra compor aqui esse momento. Então, a minha fala foi estruturada nesses seguintes eixos aqui, né? Nós vamos fazer um paralelo entre o ensino presencial e o ensino mediado pelas TICs, desafios na utilização das TICs, impasses. Nós vamos falar um pouco desses impasses vividos nesse momento atual de coronavírus. Nós vamos falar um pouco, né, sobre desigualdades socioeconômicas e de gerações. Eu vou trazer um pouco da minha vivência na Universidade de Brasília e, por fim, algumas perspectivas futuras, né? O papel da gestão, da comunicação e da afetividade também no ensino superior, né? Bom, então, sabemos que a graduação, né, o curso de graduação dura alguns anos, aí em torno de 5 anos,
né? Acontece que a atividade profissional ela pode ser exercida durante décadas, né? E que os conhecimentos e as competências vão sendo transformadas ao longo desse tempo. E aí, quando nós falamos em ensino superior, né, a educação superior tem como objetivo, né, formar profissionais nas suas diversas áreas do conhecimento. Temos aqui médicos, engenheiros, advogados, enfim, profissionais de várias áreas de atuação, né? E aí a universidade precisa capacitar esses profissionais para estarem aptos a ingressarem no mercado de trabalho, né? De forma que esses profissionais contribuam para a sociedade, possam incentivar a pesquisa, avanços, a pesquisa e a investigação científica a fim de que aconteça avanços na ciência e que também esses avanços permitam um maior entendimento do homem e do meio em que ele se insere, né? Então, a partir disso, há os teóricos, os educadores, todos os atores envolvidos nos processos educacionais, né, possuem alguns questionamentos e algumas inquietações, né? Será que as universidades realmente têm formado profissionais para atuarem no mercado de trabalho com competência e autonomia? Como despertar o aluno para que ele saia de um estado passivo e desenvolva habilidades e competências? Temos hoje um fluxo de informações muito grande, né? Um fluxo de conhecimentos muito grande. Então, como se produz uma aprendizagem significativa e como se constrói o conhecimento? Como as pessoas aprendem, a aprender, né? E quais são as condições necessárias para a aprendizagem, como identificar o papel da professora das universidades e das universidades nesse processo, né? Então, quando nós falamos em ensino presencial, né? Quando nós falamos em aprendizagem, é importante falar em aprendizagens ativas em metodologias ativas da aprendizagem, né? E aí, nesse contexto, falamos em aprendizagem cooperativa, aprendizagem baseada em problemas, aprendizagem entre pares. Então, quando nós falamos em educação presencial e também educação à distância ou educação mediada pelas TICs, há uma importância muito grande da aprendizagem dos pares, né? Das relações dialógicas entre professores e alunos e também entre os alunos, entre os próprios alunos, tá? Então, existem pesquisas que indicam a importância dessa aprendizagem entre pares, né? Então, exemplo, eu trouxe aqui uma pesquisa feita por Leite e Castro Filho, em 2006. A pesquisa analisou como as trocas dialógicas entre professor e aluno, bem como a ajuda mútua entre os alunos, entre os pares, influenciam na aprendizagem de conceitos matemáticos. Então, essa pesquisa mostrou, inclusive, que a ajuda mútua entre os alunos, né, essas trocas dialógicas permitem uma maior aprendizagem de conceitos matemáticos, como a compreensão de conceitos algébricos de equação e de incógnita, inclusive. Tá? E aí, nesse contexto, né, no contexto do ensino, aprendizagem, temos aí o surgimento das TICs, né? Então,
as TICs permitiram um avanço da educação à distância, da EAD, né? Principalmente a partir da década de 70, tá? E o que são as TICs, né? Então, tem uma definição do CFP, o Conselho de Psicologia, muito interessante, que traz como todas as mediações informacionais e comunicativas com acesso à internet, por meio de televisão, aparelhos telefônicos, aparelhos conjugados, aparelhos conjugados ou híbridos, websites, aplicativos ou plataformas digitais, né? Então, as TICs são importantes mediadores no processo ensino-aprendizagem e também denominada sociedade da informação e conhecimento que nós vivemos nesse momento, né, demanda uma capacidade constante de inovação. Tá? Então as TICs, em que contexto, né, as TICs podem contribuir, podem ser efetivas no processo de ensino-aprendizagem? Então, as TICs podem contribuir de várias maneiras, inclusive para o desenvolvimento da economia global e local, inclusive, pois, né, as TICs contribuem para o crescimento econômico mediante investimento em tecnologias, crescimento do setor de TICs e impacto em outros setores também. Então, quando eu falo em TICs, também eu falo em uma capacidade de promoção do bem-estar social e qualidade de vida, né? Então, a partir das TICs aí, temos maiores informações sobre oportunidades de emprego, de negócios, né? Então, as TICs têm sido utilizadas também na educação e na saúde. Então, as TICs podem vir a proporcionar uma melhoria em termos dos serviços públicos, né? Uma vez que pode ajudar no processo decisório, agilidade proporcionar maior mobilidade social e também uma ampliação do exercício da cidadania. O que seria isso, né? Então, a partir das TICs, o governo pode abrir canais para acontecer uma maior interação entre a população e o governo, né? De forma a exatamente isso, a proporcionar uma maior interação, né, mediante canais mais ágeis de comunicação, tá? E aí, nós vamos falar sobre as TICs no processo ensino-aprendizagem, né? As TICs apresentam também de forma geral, como eu já falei, as TICs apresentam uma influência na vida social como um todo, né? E nesse contexto, as TICs também estão relacionadas ao processo de ensino educacional, possibilitando a utilização desses recursos e permitindo, inclusive, o início, né, da educação à distância. Então, há uma grande associação entre a educação à distância e o uso das TICs. Mas acontece que existe uma distinção, né, entre EAD e o ensino emergencial remoto que nós estamos vivenciando nesse momento, inclusive. Tá? Então, na internet, né, podemos encontrar várias definições sobre ensino à distância, né? Eu gosto muito dessa definição aqui encontrada Professor, Sim. Josenberg, os slides voltaram, tá na primeira tela, não tá passando os slides. Ah, é? Então, vamos ajustar aqui.
Coloque a apresentação, professor. É a apresentação de slides. Tá. Apresentação. Só um minuto, tá? Vamos tentando aqui, né? Nós vamos também tentativa-erro, né? Vamos. Conseguem ver agora? Agora sim. Está no slide 11, ok? Isso. Tá. Então, dando sequência aqui. Obrigado por avisar. Então, existem várias definições sobre o que é ensino à distância, né? Então, temos essa definição aqui trazida pelo próprio MEC, que fala que o ensino à distância é uma mediação didática, pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem, ocorre com a utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação com estudantes e professores desenvolvendo atividades educativas em lugares ou tempos diversos. Então, aqui não necessariamente temos o professor e o aluno em uma mesma plataforma, né, usando os mesmos recursos ao mesmo tempo e mesmo no lugar. Já a educação, já o ensino emergencial remoto, né, é uma proposta educacional recomendada para o contexto atual da Covid-19, na qual se mantém os mesmos padrões da educação presencial, ou seja, o professor, a professora deve estar online em tempo real, fazendo uso de materiais que permitem a interação com os estudantes, trabalhando com eles simultaneamente. Então, eu sempre falo que o tempo e espaço presencial, né, não é o mesmo tempo e espaço online, né, porque estamos em frente a uma tela e aí há um cansaço, exige um nível atencional maior, inclusive, né? Então, é muito importante e necessário termos isso em mente, que o tempo e espaço presencial não é o mesmo tempo e espaço remoto, online. Mas, importante nós termos em mente que quando falamos desse ensino emergencial remoto, temos as atividades que podem ser síncronas e as assíncronas, né? Então, atividades síncronas são aquelas, né? Inclusive, já fiz aqui alguns grifos que eu julgo importantes, são aquelas em que a participação do estudante e professor acontece simultaneamente, em tempo real e no mesmo ambiente de aprendizagem. Aqui, eu quando falo ambiente de aprendizagem não é ambiente físico, né? É a plataforma, é o Moodle, é o Google Classroom, né? E aí alguns exemplos são chats, né? A web conferência, videoconferência e também audioconferência. E temos os momentos, as atividades que podem ser assíncronas, né? Então é quando essa interação acontece em tempos distintos. Não necessariamente eu tenho o professor e o aluno em o mesmo tempo, em tempo real e no mesmo espaço, né? E aí temos aí alguns exemplos de atividades assíncronas que podem ser os fóruns de interação, né, os e-mails, os blogs. Na nossa experiência aqui na UNB, uma exigência é que essas atividades síncronas sejam transformadas em atividades assíncronas, tá? Então, o que acontece, né? Então, comigo mesmo já aconteceu de aulas em atividades síncronas, eu dando aula, então a conexão da internet caiu, né? Então, eu saí da sala. Então, o mesmo pode acontecer com alunos, né, que falta de energia, conexão com a internet instável. Então, uma das exigências que a universidade fez foi essa transformação
das atividades síncronas em atividades assíncronas. E eu julgo que isso é de extrema importância, né? A gente, quando planeja a disciplina, inclusive nós adaptamos os nossos planos presenciais para planos online, né? E aí tínhamos que especificar quais atividades eram síncronas, quais atividades seriam assíncronas, sempre deixando claro como seria como que a presença seria atestada, né? Uma vez que não é indicado atestar a presença apenas pelo momento síncrono, devido a essas incertezas que podem acontecer, né? Bom, então, como utilizar as TICs em sala de aula, né? Então, aqui tem um artigo de 2015 já, né? Ou seja, antes desse período de pandemia, inclusive, um artigo da Miranda Lobo e Gomes Maia, que fala como utilizar as TICs em sala de aula, tá? Então, se fala em... as TICs podem vir a ser utilizadas como nas etapas do planejamento didático, né? Usar as TICs para uma organização mais aberta e mais flexível dos conteúdos, principalmente quando se trabalha com projetos, né? Então, e aí adaptar, né, o nosso planejamento a partir das experiências adquiridas durante o transcurso da disciplina. Então, as TICs podem vir a ser utilizadas em pesquisa, né? E aí temos a internet como um grande aliado, né, para bases de dados, para pesquisa em bases de dados, sempre trazendo a importância de um pensamento crítico para os estudantes, os alunos, né? As TICs podem ser utilizadas em sala de aula como ferramentas de comunicação também, né? Aí temos os e-mails, temos os recursos de mensagens instantâneas, tá? Os blogs, etc. E também, se for o caso, né, para quem julga interessante, softwares de gerenciamento e monitoramento local e remoto. Então, na internet, temos os conhecidos os footprints, né, que são as pegadas digitais. Então, a partir da plataforma Moodle mesmo, né, eu consigo saber quais alunos têm entrado na plataforma, quanto tempo de acesso esses alunos têm, né, como, enfim, né, temos algumas informações sobre o desenvolvimento, sobre as interações desses alunos, tá? Bom, mas aí, infelizmente, nem tudo é um mundo dos sonhos, né? Infelizmente, temos aí alguns desafios, algumas inquietações na utilização das TICs. Eu não tenho aqui respostas prontas, né, para todas essas demandas, todos esses desafios, né, que estamos vivenciando já, inclusive, né? Bom, então, esse é o nosso momento atual, né? E, como todos nós sabemos, é um momento de ineditismo, né? E aí é um momento em que nós precisamos eleger o que é mais prioritário, o que é mais importante para nós, né? Então, aí temos esse contexto de pandemia decretado pela OMS, né, em fevereiro deste ano. E aí eu sempre falo, né, que assim, em momentos de crises, né, de crise, as nossas mazelas, né, a nossa desigualdade socioeconômica, ela fica mais evidente, né? Então, e aí temos pessoas aí que podem fazer isolamento social, distanciamento social, temos pessoas que não podem, né? Então, a crise sanitária que nós estamos vivendo, né, chama atenção para
divisão social do trabalho e divisão do trabalho sexual, inclusive, né? Então, as mulheres, né? Hoje, né, os homens contribuem, mas contribuem a fazeres domésticos, mas é uma construção social, né, de que a mulher precisa desempenhar essas várias funções. Então, exigindo muitas vezes dupla, tripla jornada de trabalho. Então, acaba que a crise sanitária, né, e evidenciou ainda mais as nossas mazelas internas, né? Tanto essa crise, essa divisão social do trabalho, quanto a divisão sexual do trabalho. E aí, quando eu falo em impasses, né, desigualdades socioeconômicas e de gerações, eu falo também em inclusão digital, né? Então, temos aí essa imagem que é muito compartilhada na internet, em redes sociais, né, que fala aí, né, explica a partir de imagem o que é igualdade, o que é equidade, né? E aí, recentemente eu vi essa charge, né, muito forte, muito simbólica, né, sobre esse momento atual que nós estamos vivendo, né? Então, é verdade que antes da pandemia, né, as pessoas já estavam amplamente inseridas em um mundo digital. Nós já estávamos usando as TICs já há um tempo, né? Acabou que a pandemia precisou intensificar essa apropriação de forma emergencial das TICs, né? Nós temos nós temos esse contexto, essa situação aqui, né? Essa arte do cartunista Lésio Júnior. Então, aqui à nossa esquerda temos o aluno da escola bilíngue, né? Que tem acesso ao tablet, tem acesso aí a TV a cabo, ao smartphone, né? Ao smartphone, usa esses elementos midiáticos ao mesmo tempo. E temos aqui outro contexto, à minha direita, o contexto da exclusão digital, né? Então, a questão é muito mais complexa do que podemos imaginar, né? E também eu falamos em desigualdades socioeconômicas e também aqui estamos falando sobre diferenças de gerações. Desde aí a geração baby boomers, né, até a Z, que é a minha filha tem 8 anos aqui, faz parte dessa... Nasceu em 2012, né? Então, a minha filha, de fato, nasceu já com uma interação com o tablet, com o celular, smartphone, com o computador. Então, uma interação quase osmose, assim, né? A aprendizagem é muito... É isso, né? A criança já está em orgânica, a palavra tinha fugido, é uma interação muito orgânica, né? Eu faço parte aqui da geração X, nascidos entre 1960 e 1985. Então, é necessário que eu preciso me apropriar constantemente desses recursos, dessas ferramentas, né? E aí eu tenho tido uma experiência como chefe de departamento. Então, a importância de um ambiente colaborativo na educação é essencial, né? Assim,
é muito importante termos esse ambiente colaborativo. Então, temos pessoas distintas, com backgrounds distintos. Então, é muito importante que quem sabe mais ajuda, quem sabe menos, quem domina mais faz uma videoaula explicando, né? Então, temos lidado dessa forma para termos essa apropriação das TICs e de todos os desafios que o momento atual impõe. E aí, eu queria trazer aqui um quadro que foi feito, é um e-book, né? Um e-book produzido pela SBPOT, que é a Sociedade Brasileira de Psicologia Organizacional e do Trabalho. Então, a SBPOT fez esse trabalho aqui para identificar as competências primárias pessoais necessárias para que o psicólogo possa atuar na psicologia organizacional e do trabalho. Só que eu pego esse quadro e eu extrapolo, né, como competências necessárias para que o psicólogo atue e, além disso, eu também extrapolo esse quadro para o campo da educação. Tá? Então, aqui temos as competências primárias pessoais, né? Então, a SBPOT fala em desenvolvimento profissional contínuo, autoavaliação, criatividade, inovação e empreendedorismo, atuação em equipes multiprofissionais, comunicação, visão política e articulação e liderança de equipes. Então, esse quadro, embora tenha sido feito para esse mapeamento, né, tenha sido feito para um contexto específico, tá? Ele tem total aplicação ao contexto da educação, né? E aí aqui eu destaco basicamente 3 pontos, né? O desenvolvimento profissional contínuo. Então, é necessário um planejamento e um planejamento estratégico para um autodesenvolvimento contínuo, busca de capacitação, aprimoramento e desenvolvimento profissional contínuo, né? Então, quem está em sala de aula precisa ter esse desenvolvimento profissional contínuo. A questão da autoavaliação também é de suma importância, termos um pensamento crítico sobre a nossa prática educacional, né? Termos aí um feedback, um processo de feedback constante, né? Em quais passos, quais aspectos eu posso me desenvolver, e etc. E também eu destaco a questão da comunicação, né? Então, a comunicação é necessário transitarmos e termos uma boa comunicação, seja entre pares, seja entre superiores. Então, termos uma comunicação clara, assertiva, embasada em conhecimentos adquiridos, tá? E capacidade para se comunicar e atuar em equipes multiprofissionais também, tá? Então, esse e-book, inclusive, vocês conseguem baixar ele online, né? De forma gratuita pelo site da SBPOT, tá bom? E aí eu queria trazer um pouco da minha vivência atual, né, que é eu sou docente na Universidade de Brasília, na UNB, tá? Então eu queria trazer um pouco da minha vivência aqui,
né? Então, esse semestre, as aulas na UNB iniciaram em março, né? Março de 2020, e aí, 2 semanas após esse início, as aulas foram suspensas. O UNB hoje já tem um público muito heterogêneo. Então, há alguns anos atrás, a UNB tinha um perfil de alunos, né, estudantes classe média alta, e com as políticas de inclusão, passamos a atender um público de várias classes sociais, econômicas, etc. Então, quando iniciou a pandemia, né, quando as aulas passaram para acontecer de forma online, o que aconteceu? Tínhamos as mais distintas situações, né? Tínhamos alunos sem ter acesso à internet e sem ter equipamentos. Alguns alunos usavam, inclusive, a internet da universidade de forma presencial. Então, passamos a ter essas situações de falta de equipamento, falta de acesso à internet. O quadro docente, tínhamos professores que sabiam usar as TICs, que já tinham introduzido as plataformas como o Moodle em suas aulas, e tínhamos colegas totalmente sem experiência. Então, o que aconteceu foi que as aulas da UNB, após 2 semanas, né, foram suspensas. E aí a suspensão durou até agosto desse ano, né? E aí a UNB desenvolveu um plano geral para volta das atividades acadêmicas, né? Foi constituído um comitê de coordenação das ações de recuperação. Então, esse comitê considerou as fases da epidemia, inclusive, né? Então, a fase de preparação e alerta, a fase de contenção, as fases de transmissão sustentada e também a fase de recuperação. Diante disso, se foi pensado um plano de volta e retorno às atividades administrativas e atividades acadêmicas, tá? Então, atualmente estamos na etapa 1 aqui. As aulas voltaram em agosto, de forma online, né? Então, não é a EAD, é o ensino mediado pelas TICs, tá? Então, passamos aqui da fase 0, que foi, né, a continuidade das atividades administrativas essenciais, que podiam ser feitas de forma presencial, demais atividades administrativas foram desenvolvidas de forma online, e houve esse planejamento e retomada das atividades acadêmicas de forma não presencial. Então, havia muito essa preocupação de equidade, né, de que todos os alunos possuíssem acesso à internet, possuíssem equipamentos para poderem acompanhar as aulas, sejam em atividades síncronas ou assíncronas, tá? Atualmente estamos na etapa 1 aqui, que é a manutenção das atividades descritas na etapa 0, né? E o planejamento e preparação para o início da etapa 2. Então, a etapa 2 prevê já algumas atividades acadêmicas sendo feitas de forma presencial, aquelas atividades mais essenciais, né, passariam para a forma presencial.
até que possamos chegar aqui à etapa 4, né? Então, a etapa 4 seria a volta completa das atividades administrativas e acadêmicas de forma presencial. E aí, né, quais ações foram implementadas, quais ações estão sendo implementadas para que consigamos chegar à etapa 4, né? Então, o UNB segue os princípios das universidades promotoras de saúde, né? Em que, e aí eu quando falo em saúde, promoção da saúde e qualidade de vida como parte do projeto institucional como um todo. Então, temos a DASU, inclusive, a DASU é a Diretoria de Atenção à Saúde Universitária, tá? Que ela possui projetos para atenção à comunidade acadêmica, tanto o corpo docente, quanto os técnicos administrativos, quanto os alunos também. E aí foram lançados editais para dar suporte aos alunos em estados de vulnerabilidade socioeconômica para empréstimo e a doação de equipamentos eletrônicos e também acesso à internet. E isso foi um passo muito importante, necessário, né, para que os nossos alunos tenham acesso às TICs, né, e possam fazer parte desse processo educacional de ensino mediado pelas TICs. Então, foram lançados esses editais, as unidades acadêmicas foram consultadas, inclusive, sobre empréstimo de laptops, computadores, etc., né? E, assim, enquanto chefe de departamento, eu percebo esse ambiente colaborativo que a educação exige, né? Eu acho que nem é uma educação, não é nenhuma indicação, assim, é uma exigência. A educação, o ambiente universitário exige esse ambiente colaborativo, esse ambiente de ajuda, respeito mútuo. Nós temos aí as nossas demandas, as nossas exigências de publicação, artigos A1, né, para que o programa de pós-graduação tenha verba. Então, precisamos aí ser produtivos, mas estamos em um ambiente educacional, né, em um ambiente de aprendizagem. Então, a minha vivência nos últimos meses tem sido essa, né, de que colegas, professores que tenham experiência e tenham vivências em TICs, e compartilham as suas práticas, compartilham seus casos de sucesso, compartilham também as suas angústias, os seus medos, os seus receios. Então, a educação exige isso. A educação exige esse ambiente colaborativo. E aí eu trouxe aqui algumas perspectivas futuras, né? Mais uma vez, eu não tenho respostas para essas demandas, né? Mas, assim, é papel dos governos, principalmente a esfera municipal, né, implementar políticas públicas com vistas ao acesso e utilização das TICs, minimizando as desigualdades regionais. Então, eu só posso falar em ensino mediado pelas TICs caso haja inclusão digital, né? Caso nós não tenhamos uma inclusão digital, nós não teremos educação mediada pelas TICs, né? E aí, mais uma vez, o nosso contexto atual, né, o contexto de epidemia, o contexto
o contexto da pandemia intensificou ainda mais, né, agravou ainda mais as nossas desigualdades socioeconômicas, né? E aqui, né, percebemos uma real necessidade de repensar a prática docente que já não pode mais seguir moldes passados, né, moldes de décadas atrás, né? Então, é necessário que as instituições de ensino superior promovam inovações didáticas que tornem a aprendizagem significativa, ou seja, impliquem em um movimento constante do aprender a aprender, né? Então, temos que considerar todos os atores da educação da nossa universidade. Cada indivíduo possui as suas idiosincrasias, né? Então, eu não posso ter um plano de ensino completamente fechado, porque pode ser que alguns alunos não se adaptem ao meu plano, né? Então, eu penso que esse é a bola da vez, né? Aprender a aprender. Parece ser senso comum, mas, de fato, temos vivenciado muito isso. Então, eu tenho aí uma experiência docente de 10 anos, 11 anos em sala de aula, 11 anos como como professor de aulas presenciais, né? E aí todos nós estamos tendo ou mais ou menos, precisamos de ser flexíveis e de aprender, né? Então, estamos aprendendo a aprender. E aí, a minha experiência como gestor, né? A minha experiência breve como chefe de departamento. Então, eu trago aqui 3 elementos que muitos outros autores falam sobre isso, né? Mas que eu de fato tenho identificado na minha prática docente agora, né, nesse momento, e também na minha prática como gestor, que a educação implica em colaboração, né? Afetividade e acolhimento. Acolhimento no sentido de ver os nossos alunos não só apenas como alunos, como uma tábua rasa, mas acolhimento no sentido de que cada pessoa é uma pessoa, né, possui características próprias, possuem dificuldades, possuem sonhos, tá? E nós precisamos chegar a essa pessoa, né? Considerando também hoje o grande fluxo de informações que essas pessoas dispõem, né? Então, isso, a educação implica em colaboração, efetividade e acolhimento. E eu queria fazer aqui um convite, né? Hoje, mais cedo, estamos falando que o quanto que esse contexto atual, né, tem proporcionado chances de eventos, webinários, né? Então, queria aqui fazer um convite, pois o IBAP, que é o Instituto Brasileiro de Avaliação Psicológica, fará uma jornada online, agora, entre os dias 19 e 20 de novembro, o próximo mês, né, sobre avaliação psicológica no contexto das novas tecnologias, tá? Impasses e possibilidades. Então, haverão algumas mesas, então, mesas, cursos, então, fica aqui esse convite, tá? E, por fim, aqui, né, eu trago um texto uma citação do Paulo Freire, tá? Eu queria muito compartilhar nesse momento aqui, né? Então, que não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Esses fazeres se encontram no corpo do outro.
enquanto ensino, continuo buscando, reprocurando. Ensino porque busco, porque indaguei, porque indago e me indago. Pesquiso para constatar. Constatando, intervenho. Intervindo, educo e me educo. Pesquiso para conhecer o que ainda não conheço e comunicar ou enunciar a novidade. Paulo Freire, Pedagogia da Autonomia. É isso, pessoal. Agradeço imensamente essa oportunidade para compartilharmos aqui algumas ideias, né? E, nesse momento, imagino que vamos abrir para contribuições. Obrigado. Isso mesmo. A gente queria agradecer ao professor Josenberg. É isso mesmo, professor. A gente queria agradecer ao senhor. E agora vamos passar para algumas perguntas e algumas indagações. Durante a comunicação do senhor, algumas pessoas fizeram algumas afirmativas que são bem legais de ser faladas, que é, por exemplo, a Yara Regia falou assim: professor, um desafio enorme pode ser observado também no que se diz respeito ao professor e ao uso das suas tecnologias. Muitos ainda estão assustados e não tinham essa formação digital. Ela continua nesse mesmo pensamento, falando assim: pensamos nas desigualdades sociais e em tudo mais o que é relacionado aos alunos. No entanto, pouco se fala desse letramento ou formação digital. Então, Breno, exatamente, né? A questão trazida é bem interessante, né? Na minha fala, eu de forma transversal falei disso, né? Então, assim, muito se fala da capacitação dos alunos, né? Dos alunos, da aprendizagem ativa dos alunos, mas um dos atores principais é o professor, professora. Então, é muito assim, eu vejo que a universidade, o Estado, aí falando em escolas públicas, né? Então, cabe ao gestor, na minha opinião, proporcionar, oferecer essa capacitação, tá? A partir de cursos, treinamentos, né? Acabou que, assim, de certa forma, todo mundo usava já as TICs, né? Todo mundo, talvez não, mas, assim, grande parte dos professores utilizavam as TICs. Então, assim, pronto, eu mesmo, a minha experiência, eu fazia o uso de forma muito tímida, usava já a plataforma Moodle, então eu tive que me apropriar de forma quase que instantânea desses recursos, desses meios, né? E para conseguir fazer as aulas, para transformar as aulas síncronas em momentos assíncronos. Então, na minha opinião, os gestores, tá, precisam proporcionar espaços de capacitação, de desenvolvimento dessas competências. Lógico, né? Deve haver um interesse nosso também, pessoal. Então, hoje, né? Eu lembro que quando eu iniciei a usar, pronto, eu sou um psicólogo, mas eu uso muito estatística nas pesquisas. Então, quando eu, a Milka e a Ana Carla, né, as professoras, iniciamos a usar o programa SPSS, nossa, era muito difícil, não tínhamos informação, foi um trabalho hercúleo aprender. Então, hoje em dia, tem o YouTube, né? Eu mesmo, quando eu tenho alguma dúvida sobre como usar algum procedimento, faço uma pesquisa no YouTube, né? E aí encontro como usar a plataforma tal. Então, assim, eu tenho buscado essa
capacitação, principalmente a partir usando, inclusive, o YouTube, né? Então, exemplo, aqui usamos o Moodle, usamos o Teams, o Microsoft Teams. Então, existem vídeos sobre o Moodle, existem vídeos sobre o Teams, né? Então, deve haver essa procura nossa pelo conhecimento. Eu acredito também que os gestores devem proporcionar esses espaços de aprendizagem, né? E sobre a questão macro-social que ela falou, né? De fato, né? Então, isso só pode acontecer ensino mediado pelas TICs havendo inclusão digital. Caso eu tenha estudantes sem acesso à internet, então o princípio da democracia de acesso não existe aí. Então, Breno, não sei se eu consegui dar a resposta, tá? Caso queira complementar alguma coisa. Sim, conseguiu sim. E aí a Dejeane falou também sobre essa questão que o professor até falou, que é o problema de, às vezes não é nem ter acesso, mas é saber como operá-los adequadamente. E também a Yara falou sobre a confusão, que existe uma confusão muito grande entre as pessoas estão confundindo EAD com L. O senhor pode explicar a diferença dos dois, para o pessoal que está aí? Você falou EAD e ensino remoto do L. Tá, então, Breno, o meu entendimento é mais ou menos como eu apresentei, né? Então, existe, inclusive, as universidades privadas, né, as particulares, de forma geral, são muito mais desenvolvidas em EAD do que as universidades públicas, né? Então, existe uma questão política, uma questão de pensamento mesmo, né? De que a educação presencial é muito importante, né? E, de fato, houve um movimento há um pouco tempo atrás de início de cursos de psicologia totalmente EAD, e foi questionado isso, né, de que o curso de psicologia e talvez não, medicina, enfermagem demandam essa presencialidade, né? Mas enfim, EAD é quando ambos os tipos de ensino, tanto o EAD quanto o ensino remoto mediado pelas TICs, ambos os tipos usam as TICs, né? Fazem uso do recurso das TICs, tecnologias da informação e comunicação. Acontece que com a EAD, na EAD, eu tenho alunos e professores que não compartilham o mesmo lugar, ou seja, a mesma plataforma, que pode ser o Moodle, o Google Classroom, e o tempo, né? Então, na EAD, eu posso não ter, em um mesmo tempo, em um mesmo lugar, os professores e os alunos, né? Enquanto que no ensino mediado pelas TICs, eu posso ter os momentos síncronos, né? Que são os momentos em que eu tenho uma interação ao vivo, né? Mediada por algum desses elementos aí, um computador, um smartphone, um tablet, né? Em um espaço que seria a plataforma de acesso às informações. Então, basicamente, o que difere, assim, na minha opinião,
é que no ensino remoto, né, parte-se do princípio dessa interação, né, interação professor-aluno, e ao mesmo tempo via internet, mas considerando também que essas atividades síncronas precisam ser transformadas em momentos assíncronos. Certo. Para que... Professor, Sim. pode continuar, pode falar. Não, para que todos tenham acesso, né? Porque podemos ter esses problemas de comunicação, de queda de internet e etc. Aí três pessoas perguntaram basicamente a mesma coisa, que foi a Milagres Nascimento, Luiz Eduardo e a Fabiana Silva, que eles falaram sobre o contexto de pandemia, né, que evidenciou essas disparidades sociais, e também a questão do cenário atual que a gente está vivendo. Eles perguntaram como minimizar os reflexos negativos da pandemia em relação ao uso das TICs, visto que muitos não possuem acesso e ou não sabem manipulá-los. Uhum. Então, eu tenho falado, né, e tenho também ouvido alguns colegas falarem sobre isso, né, que nós estamos em um momento de eleger as nossas prioridades, né? Então, por quê, né? Porque eu tenho um caso da estudante que tem filho em casa, que aí precisa cumprir as atividades domésticas, precisa ajudar o filho na escola, então precisa olhar para si própria e etc. Então, estamos em um momento inédito da nossa história, então precisamos ter essa consciência, né, de que algumas coisas serão feitas, outras coisas não serão feitas, tá? Então, assim, primeiramente, enquanto docente, enquanto o professor de uma universidade pública, eu tenho que ter essa postura flexível, eu tenho que ter uma certa flexibilidade agora para lidar com o imprevisível, né? E com algo que nós não lidávamos até então. Então, Breno, associado a isso, tá? Eu tenho também o problema, a questão da falta de inclusão digital, né? Que as pessoas trouxeram aí. Então, eu tenho um problema de... Então, aqui, né, na Universidade de Brasília, isso foi minimizado, né, devido a esses editais de apoio. Então, foi feita toda uma pesquisa de levantamento de informações, eu acho importante colocar isso, né, de que eu tenho que... É necessário fazer esse mapeamento de quem são essas pessoas, quais pessoas possuem acesso à internet, quais pessoas têm equipamento em casa, quais pessoas sabem usar esses equipamentos, né? E aí eu, quando falo em professores, basicamente aqui tínhamos... Basicamente, todos os professores possuíam acesso à internet, possuíam equipamentos, mas faltava exatamente conhecimento, né? Então, uma inclusão de conhecimento. Então, precisamos saber quem são essas pessoas do nosso meio, né? E quais delas possuem equipamentos, quais delas não possuem equipamento, não possuem conhecimento, né? Então, precisamos fazer uma mediação dessa situação, né? Promover meios, e aí cabe aos gestores buscar recursos em instâncias superiores, né?
E aí, bom, então isso. Então, basicamente, o que eu posso falar é isso. Precisa dessa coleta de informações, precisa saber quem são essas pessoas, quais dificuldades elas possuem, né? E diante disso, buscar soluções, buscar parcerias com as ou instituições privadas, com as ONGs, né? E etc. Mas a postura do professor e do gestor deve ser uma postura flexível hoje, tá? Eu tenho isso muito claro na minha cabeça, né? Porque eu não posso cobrar presença via atividade síncrona. Pode ser que eu mesmo tenha dificuldade para acessar, né? Pode ser que falte energia, pode ser que o computador seja infectado por um vírus, pode ser que eu não tenha acesso à internet. Então basicamente, eu respondo à indagação dessa forma, né? Precisamos ter uma postura flexível. Precisamos conhecer quem são essas pessoas, precisamos dar subsídios. Então, a educação mediada pelas TIC só pode acontecer havendo inclusão digital e, basicamente, a postura do professor precisa ser flexível. Pronto. Aí a Fabiana também perguntou, falando do contexto da pandemia, que evidenciou essas disparidades, se o professor acredita que os métodos que estão sendo utilizados têm se mostrado eficazes. Então, eu tenho visto, né, eu tenho presenciado, eu tenho acompanhado à distância a utilização de muitos métodos, muitos recursos, né? Então, aqui mesmo na UNB, tivemos poucas imposições, né? Após todo esse levantamento de informações na comunidade acadêmica, então tivemos poucas imposições. Quais foram essas imposições? Usar o Moodle como plataforma que iria concentrar as informações sobre as disciplinas e cursos. Então, eu posso usar outras plataformas, inclusive, como o Zoom, como o Google Classroom, desde que eu tenha informações centrais no Moodle, inclusive indicando para que os alunos acessem outros meios. Então, essa foi uma exigência, usar o Moodle para centralizar as informações, embora o professor possa usar outros recursos, outros meios, e basicamente outra exigência, né? Transformar os momentos síncronos em momentos assíncronos. Outra exigência, deixar claro a forma como a presença seria atestada. Então, exemplo, alunos que conseguem entrar pelo momento síncrono, eu atesto presença. Mas caso o aluno não consiga entrar pelo momento assíncrono, ele pode participar em um fórum, ele pode interagir pelo chat, trazer alguma pergunta, alguma questão sobre o assunto. Então, assim, foram algumas exigências trazidas pela universidade como sendo consensuais, de certa forma, para termos um bom andamento do semestre, mas, além disso, eu tenho observado, tenho acompanhado à distância, assim, muitas metodologias que têm sido utilizadas, né? Eu tenho alguns casos de sucesso têm sido
compartilhados, né? Eu, quando vejo a educação infantil, né? Eu tenho uma filha de 8 anos em idade escolar, né? Então, está na escola. Então, a escola agora passou para modelo híbrido, né? Crianças que querem ir para a escola presencialmente, podem ir seguindo um protocolo de cuidados, etc. As crianças que querem acompanhar pela internet podem acompanhar. Então, assim, eu tenho percebido, Fabiana, uma certa flexibilidade por parte dos colegas, né, ensino superior e educação infantil. Eu tenho acompanhado, né, assim, o caso da minha filha e também outras crianças ainda tentam seguir um modelo tradicional, ainda, né, com aulas expositivas, mas isso, eu acho que assim, o momento exige tentativas, né? Precisamos tentar, precisamos aprender e acho isso, que assim, precisamos ter em mente que nem tudo será feito. Né? Talvez nós não tenhamos as crianças em fase escolar. Esse ano tem sido um ano atípico, né? Espero que próximo ano tenhamos vacina e etc. Mas esse ano é um ano atípico e próximo ano alguns conteúdos precisarão ser trabalhados novamente. Mas, assim, eu não consigo dar respostas exatamente porque eu tenho visto uma miríade de metodologias, né? E, de fato, seriam necessários estudos para avaliar a efetividade desses métodos, mas eu tenho visto muitas formas de trabalhar os conteúdos. É isso, Breno. Certo. Eu queria terminar esses questionamentos com uma fala aqui da Amanda Barros, que falou que, ao ver dela, foi a palestra mais explicativa e o áudio estava bom e o senhor soube usar uma linguagem bem acessível que facilitou o entendimento. E aí, com isso, a gente queria agradecer pela sua participação, pela sua contribuição, agradecer também ao pessoal a presença dos participantes e desejar a todos um excelente dia e até o próximo webinar, né? O professor vai querer falar alguma coisa antes de eu encerrar, que eu tenho alguns informes. Tá. Então, Breno, agradeço imensamente aqui o convite, tá? Então, aqui temos pessoas muito queridas, a professora Milka, a professora Ana Carla, que foram contemporâneas de graduação minha, né? Lá na Praça da Alegria, né? E são pessoas queridas, então, assim, é um prazer compartilhar um pouco aqui da minha vivência, das minhas experiências, tá? Agradeço a toda a comissão organizadora desse fórum, né? Eu acho que é muito importante esses momentos de debate, reflexão, vivências, né? Para que possamos construir um conhecimento novo, né? E o momento atual exige muito isso, tá? E também agradeço a sua mediação aqui, Breno. Obrigado a todos. A gente que agradece. Até o próximo webinar, que acontecerá hoje, às 14 horas, com o tema Especificidade da Formação Profissional e os Desafios do Ensino Remoto. A gente agradece a todos novamente e queria lembrar vocês que o vídeo dos webinários passados estarão disponíveis no canal do GT de Saúde Mental,
que é GT Saúde Mental PET, e também no NEPS, o FDPA, certo? Um bom dia a todos. Eu queria dizer também que o formulário de presença vai ficar disponível nos webinars, na descrição, até o dia 8/10 desse mês, certo? Tenham todos um bom dia aí, Josenberg, e até qualquer hora. Até a próxima. Tchau, tchau para vocês.